Bom dia. Oi, Leonardo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Naura. Bom Bom dia, dia. meninas e Bom dia, meninos. Camilo, seja bem-vindo. Obrigado. Oi, gurias, bom dia, quem já está aí. Bom dia, Neuzinha, Marli. Bom dia, Laura, bom dia. Que bom que as diretoras estão participando, será um prazer. Vamos aguardar um pouquinho. Eu estou de máscara porque estou aqui na SMED, então o pessoal todo aqui, então temos que manter a prevenção. Seguir o protocolo, né? Seguir o protocolo, Na nossa sala aqui são em torno de 20, quase. Vamos.
Bom dia, professor. Eu já lhe dou uma atenção, estou entrando numa reunião agora até às 10 e eu te retorno. Mas assim, com a carta de exclusividade que a gente consegue com a Câmara do Livro, isso dispensa licitação, tá? Mas a gente pode conversar após as 10 horas. Vocês pensaram em comprar algum kit específico? Quantos vocês precisariam? Que eu dou uma verificada para vocês. Tá, eu liberei teu microfone. Oi, pessoal, nós vamos aguardar só mais um pouquinho, que estão entrando ainda na reunião, algumas pessoas. Vamos ligar? O teu está com o microfone aberto? Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Enaura. Sim. Então, vamos dar início nessa atividade, abertura da nossa Semana Literária.
Com certeza será uma manhã de muita grandeza. E para começar, eu quero convidar aqui a minha diretora do Pedagógico para dar boas-vindas a vocês. Bom dia, eu sou professora pedagógico, grande incentivadora da Enaura, da Cris, que estão tocando esse projeto da Semana Literária em substituição à nossa Feira do Livro, né, que com tanto carinho a gente vem fazendo. Temos hoje convidados muito especiais e quero dar um bom dia a todos, né, e em especial a Carmen Henke, da Casa de Cultura Mário Quintana, que vem engrandecer o nosso encontro, a Bruna Lourengian, que é da Biblioteca Pública também, grande parceira nossa aqui da Secretaria, junto com a Enaura e com a Ana Cristina, nos trabalhos e nos projetos junto às escolas. O nosso patrono da 17ª Feira do Livro, o Arthur Madruga, não sei se já se juntou a nós, mas também é um convidado especial dessa manhã. Desejar que os debates e os trabalhos desse encontro sejam muito produtivos, que com certeza serão, porque temos profissionais muito qualificados para isso, né? Essa semana literária vem ao encontro do nosso projeto de Feira do Livro, que é sempre incentivar a leitura, desenvolver a competência leitora, né? Levar esse mundo mágico, encantador e de desafios que os livros trazem, seja por uma informação, seja por um deleite, né, seja especificamente por uma qualificação, mas os livros nos possibilitam tudo, né? E nesse momento de pandemia, nesse momento em que nossas escolas estão trabalhando de modo remoto, nós também precisamos reinventar a forma de levar, né, essa leitura e esse incentivo à leitura aos nossos alunos. E então, por isso, esse encontro de grande importância com pessoas renomadas que vão poder nos ajudar a desenvolver essas atividades nas nossas escolas e também para a comunidade, né, escolar como um todo. Então, desejo a todos que estão hoje aqui compartilhando nessa sala essas experiências, que tenham um bom encontro, uma boa manhã. A Enaura e a Ana Cristina estão com vocês à frente, representando a secretaria, assim como temos aqui também a participação da assessoria pedagógica da SMED, outros grupos de outros setores também estão participando, professores da rede municipal da sala de leitura, equipe diretiva, enfim, temos uma gama de profissionais da educação a fim de engrandecer a leitura dentro das nossas escolas. Então, desejo a todos vocês um bom encontro, uma boa manhã, e estejam à vontade para usar deste espaço para uma construção de conhecimento ainda maior do que as que a gente sabe que todos aqui já têm. Também agradecemos o apoio, a parceria do Leonardo Capelletti, da editora. Ele trouxe para nós o Camil, uma parceria, esteve aqui na secretaria, conversou conosco, sempre nos apoiando. Então, neste momento, eu deixo o Leonardo para você fazer a entrada aí com o Camil. Obrigado, Enaura. Queria agradecer aí de poder participar, né, e trazer essa assessoria que é do Camilo, que representa aí a editora Ática, Scipione e Saraiva, né, e me colocar à disposição, como sempre, aí, o que vocês precisarem, a editora fica à disposição de todos, tá bom? Acho que, Camilo, pode tocar aí, por favor. Certo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Camil, eu sou assessor pedagógico no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, atuo exclusivamente na educação pública do nosso país.
e hoje fui convidado para conversar um pouquinho com vocês sobre cultura digital, algo que essa pandemia deixou bastante latente para todo mundo, né? Quem não tinha alguma resistência acabou cedendo, porque durante a pandemia a gente percebeu a dependência, de certa forma, que a atual sociedade tem da tecnologia, né? Sem a tecnologia, a gente não conseguiria ter dado continuidade a muitas das atividades que foram feitas, né, durante esse processo pandêmico. Agora, eu gostaria de convidar vocês a refletir um pouquinho sobre a tecnologia no nosso dia a dia. Vocês já pararam para pensar que a linguagem é uma tecnologia? O ser humano, lá nos primórdios, foi desenvolvendo técnicas, né, para conseguir aprimorar esse mundo simbólico no qual a gente vive. Se nós olharmos a natureza e olharmos onde vivemos, a gente vai ver que a gente vive num universo paralelo, né? Nós criamos diversas tecnologias que acabaram facilitando e melhorando as nossas condições de vida, né? Então, se a gente pegar a etimologia da palavra tecnologia, é do grego, que tecne é técnica, ofício, né? E logia é estudo. Então, a gente pode entender como um conjunto de instrumentos, técnicas e métodos para melhorar as condições de vida. E a linguagem foi utilizada justamente para facilitar os processos. Imaginem vocês quando não existia linguagem. Alguém entendeu o que eu disse? Não, né? Imagina a quantidade de ruído que isso não gerava. Ou a gente pode trazer para o português também, né? Vamos lá, a gente tem diversos colegas aí. Nesse ambiente sorumbático, propício para ósculos e amplexos. Alguém se arrisca a dizer o que é sorumbático, amplexos e ósculos? Tem colega que sabe. Seu microfone está fechado, Neuza. Ósculo é beijo. Isso. Sorumbático, né? Soturno é um ambiente mais escuro. E amplexos são abraços. É português, mas são palavras que caíram em desuso, né? Ninguém mais usa. Até mesmo porque a língua é viva. Hoje em dia a gente tem diversas expressões coloquiais que são utilizadas, né, no nosso dia a dia que não estão no dicionário. Então, isso faz parte de um processo de evolução. E a tecnologia, se a gente parar e pensar, ela sempre esteve presente também no processo educativo. Lápis. Gente, vocês já pararam para pensar na mágica que é o lápis? Que a gente escreve, errou, apaga. Se a gente quer consultar uma informação, a gente pega o caderno, passa as páginas e está lá a informação. Antes de ser inventado o caderno, o lápis, o pessoal usava quadros de ardosa, como os quadros negros. E aí o estudante copiava, né, naquele processo de educação da Revolução Industrial, memorização, repetição, eles copiavam no quadrinho de ardosa e, próximo tema, apagava, sumia o registro, né? Então, a gente tem eletricidade, óculos, diversas tecnologias que foram inventadas para facilitar a nossa vida e também melhorar os processos de aprendizagem. Se a gente olhar lá na história, lá no passado, o ser humano sempre teve um fascínio, né? Justamente por sermos simbólicos, nós sempre tivemos um fascínio pela imagem. Ela acaba perpetuando o momento, né? Então, a gente vê as inscrições rupestres nas cavernas. Um dos artefatos mais antigos encontrados pelo homem é um mapa que ele foi cunhado numa pedra na atual Turquia. Tem mais de 5.000 anos. Então, vejam vocês, informações sempre foram registradas e tentadas passar adiante, né, aquelas informações. E aí eu pergunto para vocês, a gente vê uma grande evolução, né, da tecnologia ao longo dos séculos. Aprender hoje é a mesma coisa do que aprender na década de 70, 80 e 90, gente? Eu diria que assim, ó, a neurociência,
explica que a gente aprende basicamente por 3 vias, desde a antiguidade: observação, imitação e interação, certo? Observação e imitação continua tudo igual, né? Isso fica muito latente quando a gente lida com um bebê. O bebê está aprendendo a falar, ele fica olhando o pai, a mãe, os avós, os tios, e fica repetindo assim, fala papai, fala mamãe, ele fica, né? Observando e tentando imitar sons. E a gente fazia com muito mais frequência, quando estávamos mais envoltos dentro da natureza, mas continuamos fazendo isso. A gente, quando é adolescente, a gente copia, observa o amigo, o jeito de caminhar, o jeito de se expressar, e justamente para ser aceito naquele grupo, acaba se expressando da mesma maneira, buscando ter trejeitos, né, que são socialmente aceitos. Mas o que mudou radicalmente foi a maneira como a gente interage, né? Antigamente, como é que a gente fazia para marcar um happy hour com os colegas? O aniversário. Pessoal, amanhã, 3 de novembro, é meu aniversário, tá? Tá todo mundo convidado. É mentira. Tá todo mundo convidado para aparecer no bar do Zeca. Primeira rodada de cerveja para minha conta. Oh, maravilha, tal. Opa, né? O que acontecia? As pessoas se comprometiam aí. Roberto, você vai? Vou. Joana, você vai? Vou. Ah, Maria, você vai? Não, não vou poder. Ok. Mas assim, você deu a palavra, você aparecia. Certo? Hoje em dia, como é que acontece para a gente marcar alguma coisa? WhatsApp, né? E aí amanhã tal, amanhã eu não posso. Será que a gente não poderia fazer na sexta? Aí você começa sempre, aí chega no dia 3, tá tudo marcado, confirmei, deu aquela preguiça, né, gente? Aí você fala, aconteceu um problema aqui, não vou poder ir, né? Quem nunca, né? O que acontece, então? A maneira como a gente interage muda radicalmente com a ascensão da internet. E não só isso, né? A maneira como a gente aprende mudou bastante. Se a gente observar a maneira que a gente aprendia antigamente, é diferente. Quantos de vocês aqui não recorreram à enciclopédia Barça, né? Então, em muitos casos, era a única fonte de informação. Hoje em dia, com toque na tela, você tem acesso ao mundo de informação, né? E aí, esse processo educacional passa por transformações. E cabe a nós, professores e educadores, nos adequarmos a essas transformações que estão ocorrendo no mundo, né? Fazer atualizações na maneira como a gente ensina, porque o nosso aluno é diferente. Para os colegas que estão há mais tempo em sala de aula, isso fica muito nítido, né? Existem pontos positivos e negativos, mas é nítido a diferença dos alunos que frequentavam a escola na década de 90 para os alunos que frequentam a escola em 2019, 2020, né? A diferença é muito gritante. E a internet trouxe essa questão da cultura participativa, né? Onde todo mundo é o potencial produtor de conteúdo. Então, a gente observa profissões que surgiram como youtuber. Quando começou, todo mundo brincava, né? YouTuber, isso é profissão, né? Aí, de repente, a gente vê aí uns menininhos, né? 16, 18 anos, ganhando milhões fazendo vídeos na internet. Alguém aqui já ouviu falar no Authentic Game? Sim, para quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, né? O menino é um fenômeno. Ele carrega multidões, né? Escreve livros, tudo falando sobre um jogo, onde ele cria a narrativa, né? Um enredo, e ele vai narrando as histórias. E isso prende a atenção da criançada, por incrível que pareça. É uma coisa que eu estou com 38 anos. Eu fico olhando assim, gente, mas que graça ter ver alguém jogando. Na minha época era fliperama. E eu não gostava de assistir, eu gostava de jogar, ficava esperando o cara terminar para poder colocar minha ficha e tentar jogar ali, né? Era mais participativo nesse sentido, mais ativo. Mas hoje eles têm esse fascínio por uma narrativa que os youtubers têm, né? Eles conseguem criar, eles usam uma linguagem,
utilizam alguns recursos de efeitos especiais e captam a atenção das crianças, né? Se vocês perceberem, o vídeo, ele causa um grande fascínio no ser humano. Alguém aqui, durante a pandemia, fez alguma maratona de série, assistiu bastante filme? A gente está mais tempo em casa, a gente acaba, né, nos dedicando também a algumas coisas que a gente tem vontade de fazer no dia a dia, e às vezes não tem tanto tempo. E se a gente parar e observar, existem comprovações científicas, né, do fascínio que o vídeo causa no ser humano. Vocês já pararam para pensar que a tela, ela emite elétrons, né, feixes de elétrons intermitentes, ela fica piscando. O nosso olho não percebe, mas ela fica piscando. E aí existem estudos que mostram que isso causa um toque, ela atinge uma área do cérebro que causa uma certa hipnose na gente. Então, se vocês observarem, a imagem, quando ela é nova, algo novo, ela chama atenção, né? Quando a gente está assistindo televisão à noite, com tudo apagado, isso fica mais latente. A luz fica, né, confrontando. E isso é um dos efeitos que o vídeo causa na gente e pode ser utilizado. Hoje, se nós olharmos, nós temos uma cultura totalmente imagética, onde as pessoas buscam muitas informações através de vídeos, né? É uma maneira de se estudar. A gente tem, hoje em dia, excelentes conteúdos curados no YouTube Educação, né? E falando de literatura, falando de leitura, de contação de histórias, esse pode ser um recurso muito interessante para nós, educadores. Não só no tempo da pandemia, mas isso pode ser utilizado a nosso favor justamente para engajar os estudantes. E aí tem alguns professores, e eu entendo também, já fui assim, que se sentem meio reticentes, né, de aparecer no vídeo. A gente estranha a nossa voz. Quem nunca mandou um áudio no WhatsApp e depois foi escutar a própria voz, né? E a gente tem uma imagem muito diferente de nós mesmos. Então, por exemplo, a voz. A voz é uma coisa que causa estranheza, porque a gente fala e a gente esquece que a nossa cabeça, ela é uma caixa acústica, né? É composta por ossos, cavidades. Então, a voz que a gente escuta quando a gente fala não é a mesma que a pessoa escuta. Se vocês fizerem um teste e colocarem a mão assim, ó, e falarem, vocês vão ter ideia aproximada de como é a voz de vocês. É o que acontece quando a gente fala pelo WhatsApp, por isso que causa tanta estranheza. E aí causa uma estranheza também a gente se ver no vídeo. Mas esse recurso pode ser utilizado, inclusive, para os estudantes, porque eles estão nessa cultura. Eles gostam, né? Muitos gostam de fazer vídeo, de serem youtubers, é uma das referências que eles têm. Então, eles podem fazer o que nós fazemos, né? Propor atividades que envolvam vídeos, que envolvam contação de história, que envolvam narrativas, né? A gente tem aí a presença de novos gêneros digitais, né? Então, memes, agora me fugiu outros, mas tem os memes, que é um dos gêneros textuais novos, né? Que virou uma febre, todo mundo utiliza. E a gente tem essa questão das redes sociais, né? Muito latente. Então, assim, a gente vê a ascensão das redes sociais, muitas vezes a gente não acompanha. A rede social da moda é TikTok, né? Que dá para fazer bastante coisa legal com relação à literatura, com relação à leitura, com relação à língua portuguesa, à educação física, né, à arte. A gente consegue trabalhar algumas áreas de conhecimento com muita facilidade, devido à característica da rede social. O TikTok é bem diferente das outras propostas, né? Já que envolve música, coreografias. Então, a gente pode utilizar esse universo a nosso favor. Mas é interessante que a gente conheça esse universo antes de nos aventurarmos. E uma boa maneira de conhecer é conversando com nossos estudantes, sabendo o que eles gostam, do que eles querem, né? Eu falei de redes sociais aqui. Rede social, por lei, é permitida a partir dos 13 anos. Então, não seria possível trabalhar com os anos iniciais, por exemplo, né? A gente poderia utilizar outra plataforma. Mas, enfim, ao falar, então, dessa questão do vídeo, como educadores,
nós devemos fazer um planejamento, certo? Porque toda ação tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, para fazer um vídeo, é preciso que a gente crie um roteiro. E não estou falando aqui um roteiro de cinema, tá, gente? Com elenco, produção, tudo mais. Não. Um roteiro simples. Porque como a gente vai gravar, a gente precisa se planejar. Para que o resultado saia próximo do que a gente almeja. Se a gente ligar a câmera e começar a falar, a gente pode, como professor, geralmente o professor fala muito, a gente pode se perder na nossa fala. Por isso que é importante fazermos um roteiro, para a gente ir seguindo o que o que foi acordado, né? O que foi, qual é o objetivo da fala, para a gente não se perder nesse processo. Então, um roteiro, ele basicamente tem lá o objetivo de aprendizagem, o tema, né? Começa pelo tema, mas o objetivo de aprendizagem, data de gravação, é importante a gente planejar o momento que vamos gravar, e aí a gente vai ver que o ambiente, a iluminação, a entonação, tudo isso vai fazer diferença. Uma coisa que é muito importante no meio televisivo é o tempo de duração. Nós estamos numa cultura digital onde as pessoas têm cada vez menos paciência para vídeos longos, né? Então, a gente pode utilizar um recurso que está sendo muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, que eles chamam pílulas de conhecimento. É fragmentar um tema em pequenos pedaços para que os vídeos sejam curtos e consigam gerar uma certa curiosidade no estudante, né? Tipo aquela vontade de quero mais, né? A mídia que vai ser utilizada para divulgar e os recursos necessários, que pode ser simplesmente um celular, certo? Um celular com o fone de ouvido. Porque se nós tentarmos gravar o celular direto, pode ser, dependendo do ambiente que você está, pode ser que tenha muito ruído. E o ruído é muito importante. Alguém que gosta de filme de terror? Suspense? Não? Gente, sonoplastia é tudo. Se vocês colocarem uma cena de terror sem som, fica sem medo. Agora, quando começa aquela música de suspense, já vai dando arrepio na pessoa, né? Você fala, cara, vai vir um susto aí, se prepara, tipo montanha-russa, né? Você se prepara para o negócio e vai. Então, nós somos seres que utilizamos vários sentidos, né? Somos uma esponja de sentidos. Então, quando formos gravar um vídeo, a gente tem que ter isso em mente. A questão de incentivar o olfato só com palavras. Por exemplo, vocês conseguem pensar e imaginar, né, mentalmente, uma melancia? Todo mundo consegue imaginar uma melancia, certo? Todo mundo tem esse referencial. E melancia quadrada? Quem estiver acompanhando, no Japão eles fazem melancia quadrada. Mas é por uma questão de logística, né? Cabe mais dentro de um caminhão coisas quadradas do que uma esfera. Ok. E se eu falar para vocês sobre pitomba? Quem aqui sabe o que é pitomba? Alguém sabe o que é pitomba? Pitomba é uma fruta do litoral nordestino. Quando a gente não tem referencial, a gente não consegue imaginar. Então, quando a gente vai contar uma história, a gente tem que utilizar uma linguagem também que seja acessível para os estudantes, né? A gente tem que usar uma entonação que cause a sensação que nós estamos buscando. Se eu gritar com vocês, né? Se eu falar muito rápido, vai deixar todo mundo ligado. Se eu falar muito devagar, vai deixar todo mundo com sono, vai acalmar, né? Então, as expressões faciais são muito importantes também. Expressões corporais. A gente está falando de linguagem, então vocês podem, inclusive, buscar com os colegas que trabalham arte essa questão das expressões. Isso pode facilitar bastante o vídeo, né? Tornar ele muito mais atraente para o estudante. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês algumas dicas que podem ser utilizadas para gravação de vídeo. Vocês já conseguem visualizar minha tela? Deixa eu ver aqui. Sim?
Sim? Ok. Talvez vocês já conheçam isso, então, se eu estiver chovendo no molhado, peço desculpas, mas eu acredito que seja importante a gente falar sobre esse tema aqui. Tem uma questão muito importante quando a gente vai gravar um vídeo, que é a regra dos terços, que é nos posicionarmos no centro da imagem, né? Existem estudos do pessoal do cinema, né, da publicidade, que a nossa visão, ela tende a focar no meio, né? Então, o enquadramento, ele é muito importante. Se eu fico de lado, vocês vão estar com atenção nos elementos que estão atrás de mim, certo? Então, é importante que nós nos posicionemos no enquadramento onde estamos centralizados, tá? Um outro aspecto importante é a questão da iluminação, tá? Então, a gente pode trabalhar com ambientes claros, né? Ou ambientes um pouco mais escuros. Mas é importante que a iluminação ela aconteça sempre de maneira frontal ou lateral. Depende do que a gente deseja. Por exemplo, luz frontal. Eu estou com uma janela aqui na frente de mim, né? Se eu abro aqui, o sol vem na minha cara. Eu vou parecer um fantasma para vocês, provavelmente, né? Vai ficar muito claro. Então, eu tenho que deixar uma meia luz, certo? E quando a luz ela é frontal, ela acaba criando uma aparência mais homogênea, né? Onde a gente consegue ter mais nitidez da imagem. Então, a gente não fica forçando a vista para ver a pessoa ali no escuro, né? Então, aqui nas imagens vocês podem ver como fica isso, né? O Luigi, já entreguei, que eu sou fã do Super Mario, né? Quando a gente tem um ambiente um pouco mais escuro, a iluminação nas costas, a gente cria uma sombra sobre a gente, né? Percebam essa segunda imagem aqui, né? Superior. A luz está atrás. Isso pode criar um efeito que a gente deseja passar, né? Aquela sensação, por exemplo, de botar um pouco mais de foco no fundo, né? E ao mesmo tempo deixar a nossa imagem um pouco desfocada. Dependendo do que formos falar, a gente pode criar esse ambiente, né? Mesma coisa um fundo preto. Aí parece que é um ambiente mais sério, né? Quando a gente tem um fundo escuro, a luz fica mais concentrada numa luz frontal a gente fica com uma aparência de mais sério. Então, tudo isso influencia na linguagem que está sendo utilizada, né? Na intencionalidade que a gente está passando, né? Um outro aspecto importante é o som, né? Muitas vezes a gente vai gravar e não se preocupa com isso, acaba tendo muitos ruídos, né? E isso acaba distraindo a atenção do ouvinte, né? Do público. Então, quando a gente tem um áudio com uma boa entonação, com uma boa pronúncia, isso acaba prendendo a atenção do público. Eu lembro que eu estudei com um colega que ele tinha uma voz de locutor de rádio, sabe? Então, assim, quando ele apresentava, ninguém prestava atenção no conteúdo, só na voz dele. Todo mundo ficava assim, nossa senhora. Era um vozeirão, tipo Cid Moreira, sabe? E aí, no final, assim, do trabalho, o professor sempre perguntava, você já pensou em trabalhar em rádio? Ninguém prestava atenção no conteúdo que estava sendo dito, e sim na voz, o vozeirão, assim. Uma outra dica importante é local de gravação. Muitas vezes a gente, nessa pandemia, está passando por obras, né, dos vizinhos e tal, barulho da rua. Então, é importante que a gente busque um lugar que seja o mais isolado acusticamente possível, para evitar que o ruído fique chamando a atenção do estudante, porque isso pode estimular outras sensações, né? Quando a gente está falando e tem bzzz, aquele pernilongo que vem à noite no nosso ouvido incomodar, né? Então, quando a gente procura um ambiente mais tranquilo, a gente acaba focando mais na nossa imagem e na nossa voz, certo? Uma outra dica seria a questão do enquadramento. E aí trago aqui alguns conceitos de cinema, né? Plano aberto, que é essa primeira imagem, plano conjunto, né, que revela uma parte um pouco mais focada da imagem. Temos aí o plano médio, onde
o foco está no corpo da pessoa, plano americano, que é do joelho para cima, primeiro plano, que é do peitoral, né, do abdômen para cima, e o detalhe, né, quando chega o detalhe. Então, a gente consegue trabalhar esses efeitos dentro de um vídeo, né? Além disso, eu vou trazer outros ângulos aqui, além dos planos, que é o plano normal, quando a gente está no mesmo nível, né? Um plano contra plongé, que é de baixo para cima, que dá uma sensação de superioridade, né? O plongé, que dá uma sensação de diminuição, né? Ou de inferioridade, olhando de cima para baixo. Isso pode ser interessante para a gente explorar em alguns vídeos. O frontal, que é como eu estou, o perfil, que acaba sendo um pouco o William Bonner, né, do Jornal Nacional, e de repente ele vira para a câmera e tal. A questão da nuca, né, quando a gente quer mostrar para onde a pessoa está olhando, e 3/4, que é de lado, né. Então a gente tem esses ângulos também que podem ser utilizados durante a gravação. Um aspecto interessante é a qualidade do vídeo. Muitas vezes a gente deixa a qualidade de gravação do vídeo no celular no máximo, né? E isso acaba ocupando muito a memória do celular. Então é importante a gente ver isso. É importante que a imagem tenha uma nitidez, mas não precisa ser HD, né, gente? Full HD, sei lá, a resolução que existe hoje em dia. É importante que a imagem seja nítida, mas ao mesmo tempo, quanto melhor essa imagem, mais pesado é o vídeo, mais difícil de compartilhar, né? Então, é um cuidado que a gente deve ter. Aí eu vou deixar também, depois eu vou encaminhar esse material para a Enaura, tá? E aí vocês vão ter acesso a todos os links. Tem alguns aplicativos de edição de celular que a gente encontra facilmente tutoriais na internet, no próprio YouTube. Então dá para fazer filtros, dá para fazer adição de trilha sonora para criar um suspense, né? Dá para colocar textos. Funciona de maneira muito semelhante ao History do Instagram, ou o TikTok, que permite também fazer essas edições, tá? Que eles acabam utilizando esses recursos de edição que muitas vezes a gente só vê em filme, e hoje em dia está tudo muito fácil com um aplicativo que é intuitivo, que a gente vai mexendo com o dedo e tal. Né? Uma coisa que todo mundo aprendeu durante as eleições presidenciais, que era falar o Brasil que eu quero, né? Não sei se vocês lembram dessa campanha, era para gravar um vídeo da sua cidade falando o Brasil que eu quero, não sei o que e tal, e falava, grave o vídeo na horizontal, não na vertical. Porque se a gente grava na horizontal, o vídeo fica cortado, a gente fica espremido, né? Então, é importante que a gente vire o celular para horizontal e acabe ampliando criando um pouco mais de profundidade nesse vídeo. Um aspecto que sempre que possível é uma dica importante é utilizar a luz natural. A luz artificial, ela tem claramente seus efeitos. Existem, inclusive, agora algumas luzes, né, que parecem um círculo, assim, de maquiagem e tal, que você bota o celular no meio para dar essa luz frontal que foi comentado. A luz, artificial, ela acaba gerando um impacto bom também, mas sempre que possível, busquem uma luz natural, tá? Geralmente, o flash do celular, ele não é muito forte, e aí pode causar aquela sensação de Gasparzinho, né? Tá muito branco, assim, muito focado no nosso rosto. Um aspecto importante também é o áudio. Então, uma coisa que a gente tem que certificar é que o microfone esteja próximo da gente, para que o som não saia abafado, né, para que não haja tantos ruídos, para que não haja tantas interferências, porque se ele fica roçando na roupa também ele pode causar interferências. Então, já participei esse ano de algumas lives, onde o palestrante tinha colocado o microfone por dentro, e ele ficava roçando na camisa, e um monte de gente comentando no chat.
né? O foco não estava no conteúdo, no tema que estava sendo falado, e sim no ruído. Está com muito ruído, né? Ah, a camisa dele está fazendo barulho. E o pessoal começou a tentar desvendar de onde estava vindo o ruído. Sabia que era do microfone dele, mas não sabia exatamente o que era. Aí ele falou, depois que ele tirou, melhorou, então era a camisa que estava fazendo barulho, etc. e tal. Então é algo que a gente tem que ter atenção. Outra coisa importante, quando formos gravar, é apoiar o celular numa base fixa. Porque se nós formos gravarmos na mão, por mais que a gente tenha um pulso firme, depois de um tempo o celular vai começar a vibrar, né? Justamente porque nossa mão vai começar a trepidar. Então é importante que a gente mantenha o celular no lugar fixo, para que a gente não tenha essa sensação de estar em movimento, né? A não ser que essa seja a intenção do vídeo, né? Fazer com que a gente esteja em movimento. Então, fazer movimentos com a mão. Não sei se alguém assistiu aqui A Bruxa de Blair, que foi um dos filmes que foi inovador na área de suspense, de terror, que era uma câmera na mão, né? E as pessoas dentro de uma floresta, simulando que estavam passando aquele terror. A gente pode utilizar a câmera frontal para ter um feedback, né? Outro aspecto muito importante na hora de gravar, nível de bateria, gente. Conferir se tem bateria o suficiente para gravar, espaço na memória, né? Tem que ver, fazer uma limpeza, eventualmente, do celular, porque às vezes não vai caber. Se a pessoa for gravar diretamente num aplicativo, vai ficar armazenado na nuvem, sem problema, né? E o outro aspecto bastante importante é colocar o celular no modo avião. Não sei se alguém aqui passou por essa situação, mas você está lá depois de 6 tentativas de gravar um vídeo, né? De repente está fluindo tudo bem e tal, alguém te liga. E lá se foi o trabalho. Né? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês esse e-book, tá? Ele é de um projeto que já não existe mais, um projeto que eu fui coautor, chamado TISA, Tecnologias e Inovação em Sala de Aula. Vou compartilhar com a Enaura e depois ela encaminha para vocês, certo? Eu gostaria só de, então, fazer esse pequeno panorama, né, uma abertura aqui sobre a importância dos vídeos e da cultura digital, e saber se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, alguma contribuição. Alguém aqui já gravou vídeo? Tem canal no YouTube? Quem tem canal no YouTube? Opa, que maravilha. É algo que a gente vai vencendo aos poucos, né? A gente fica reticente, meio preocupado com a nossa visão, mas depois de um tempo, como eu sempre digo, a gente... Opa, tudo bom? Você tem, Elisa? Tenho. E é um canal sobre o quê? Matemática. Matemática, olha só que legal. E eu estou trabalhando agora no momento primeiros aos quintos anos. Eu trabalho os desafios matemáticos na minha escola, que é o projeto, e eu trabalho com as mãos, somente aparecendo as mãos, porque o teu rosto acaba tirando um pouco da atenção da matemática. Perfeito. Então, eu trabalho com as mãos, e dali eu conto histórias, falo da matemática, às vezes falo só do cálculo que eu preciso passar para os meus alunos em si, né? Uhum. Mas é bem interessante. Mas eu estou aprimorando, né? Tudo é conhecimento, sempre tu tá aprimorando, é uma coisa que... Tem o Castelo Rá-Tim-Bum, que usava muito bem alguns aspectos das mãos. Não sei se vocês lembram do Castelo Rá-Tim-Bum, e fazia algumas associações com matemática. A matemática, por exemplo, é totalmente ligada à música. Sim. E música é uma coisa que todo ser humano gosta, né, gente? Pode ser falar, eu não gosto de tal gênero, mas é difícil. A música traz memórias afetivas, né? Cria também memórias afetivas, então pode ser um gancho bem legal de trabalhar com as crianças, a música e a matemática. E desmistificar que a matemática é chata, que a matemática é difícil. Não, né? A matemática é maravilhosa. É uma linguagem de interpretação do mundo que é maravilhosa, eu concordo contigo.
Mas eu estava falando, gente, a tecnologia é como andar de bicicleta. No início, né, dá um trabalhinho, a gente pena, cai, se machuca, mas depois de um tempo, e essa pandemia mostrou isso para a gente vê que não é esse bicho de 7 cabeças e que a gente acaba, enfim, adquirindo essas habilidades necessárias para lidar com alguns recursos, né? A mesma coisa vai ser com o vídeo. No início é um estranhamento e tal, foi difícil para todo mundo, mas depois de um tempo a gente vai se habituando e vai pegando os atalhos, né, que existem para tornar esse processo mais legal. Tá? Eu vou compartilhar o e-book então com a Enaura e depois, se ela quiser, fique à vontade, tá, Enaura, para compartilhar o meu contato, se surgir alguma dúvida e tal. É o meu papel como assessor trabalhar essas questões. Então, vou ter o maior prazer em atendê-los, tá certo? Não fiquem acanhados não, tá, pessoal? Então é isso, Enaura. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. Aproveitem. Eu queria aproveitar e colocar sobre a questão da interação que tu falaste, não é? Realmente é a necessidade que veio, não é? Da gente interagir com essas ferramentas, e até enquanto aprendizes, né? Estamos aprendendo, e é o momento que já da criatividade, de usar esse espaço tecnológico, né? Mas nunca podemos esquecer dos livros, né? Ah, sim. A interação com os livros. Então, através da tecnologia, interagimos também com a literatura e o livro. E a interação é muito importante. Com certeza. O livro, gente, nós somos, como comentei, seres simbólicos, né? A gente imagina muita coisa. Então, se a gente tem um livro especificamente que eu estou lendo agora, que ele fala sobre a evolução dos humanos, né? Chama Sapiens. Não sei se alguém aqui já leu. É fantástico, porque ele vai falando sobre a evolução da espécie, né? Do Sapiens, do Homo sapiens, de nós, e como nós inventamos e acreditamos em determinadas convenções. Então, se a gente observar bem o mundo no qual a gente vive, a gente criou diversas artificialidades, né? E o livro, ele tem o potencial de mexer com a nossa imaginação. E como somos seres imaginativos, a leitura é extremamente importante para o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Não só da criatividade, mas da apropriação da linguagem, né? A gente sabe que usar as palavras de maneira adequada causa certa influência nas pessoas. A gente sabe que usar uma entonação ou uma velocidade, quem nunca passou por uma situação, ai, pai, ai, mãe, vai, deixa, né? A criança lembra observação, imitação, ela vai ganhando essas habilidades, e a literatura permite que a gente trabalhe aspectos socioemocionais, cognitivos, né? A literatura não está relacionada somente à literatura em si, mas com todas as áreas de conhecimento, né? E eu acho que esse recurso, se bem utilizado, pode criar um gosto pela leitura, né? Que no Brasil, infelizmente, não é incentivado. Então, por exemplo, que tal propor uma atividade, né, onde a gente inicia uma história de um livro e os estudantes complementem? Como seria a visão do estudante naquele livro? Né? Qual seria o desfecho que ele faria? Incentivar a autoria dele. Porque, assim, no livro, nós temos, geralmente, um final. Com exceções, por exemplo, por que Capitu é tão badalado no Brasil? A gente não sabe, a gente sempre fica ali imaginando o que aconteceu, né? Foi uma grande sacada ali do Machado, em ter feito a história e deixado aberta. Aí a nossa imaginação vai longe. E isso incentiva a nossa curiosidade, a nossa participação. Então, se a gente deixar, por exemplo, aberto, ou sugerir como você faria o desfecho dessa história, porque aí podem abrir
a questão da interpretação textual vai muito além do que o autor disse, né? Só ele sabe o que ele disse. E olhe lá, né? Então, quando a gente bota lá, o que Machado de Assis quis dizer com isso? Olha, só ele sabe. É muito difícil a gente, né? É uma pergunta capciosa essa. Então, assim, o que você entende do texto, ok, né? É importante. Por favor, eu vi ali a Neuza levantando o dedinho. O livro do Madruga, que é o Aham. nosso patrono, Uhum. é a história de Formiguinha mora em Alvorada, na Lagoa do Coca, e ele pede que o aluno interaja no livro de várias formas. Que Ele legal. pede que o aluno faça a ilustração, o aluno vai lendo a história, ou a professora vai lendo para o aluno e ele vai desenhar página aquilo que ele está vendo na leitura. Fantástico. E o aluno também tem que terminar a história. A formiguinha vai andar por Alvorada à procura de outros formigueiros para falar sobre ecologia, sobre os cuidados com a natureza, que ela está muito preocupada em que a água da Lagoa do Cocão fique poluída e eles não possam mais beber aquela água, né? Então, ela sai pelo mundo pedindo ajuda e falando da ecologia, vira uma formiguinha skatista. Eu não vou te contar para te ler o livro, porque é maravilhoso, ou assistir uma Vou procurar, sim. dos meus áudios, que eu vou contar na semana que vem. Legal. E a formiguinha, a criança também termina a historinha quando a formiguinha chega na parada 48, lá na praça da prefeitura, em frente à prefeitura. O que vai acontecer lá com ela? O que ela vai encontrar? Então, e também tem a continuação da história no outro livro. Olha, né? Que legal. Então, é muito bacana. Eu amo os livros do Arthur. Se o Arthur estiver me ouvindo aí, eu sou a fã número 1, Arthur. Parabéns, né? Porque realmente, assim, é uma sacada genial, né, gente? Essa autoria, e essa interação, ela acaba envolvendo bastante o leitor, né? Porque a gente fica... E observando a era digital, a gente tem o falso controle de tudo, né? A gente decide onde vai clicar, a gente decide, esse vídeo eu não gostei, pulo para o próximo. Então, essa sacada que o autor teve é genial, porque ele permite que o estudante vá construindo a história de maneira colaborativa, né? É uma característica da nossa era contemporânea. Muito bacana. Eu vi que uma colega ali falou no chat sobre educação infantil. Deixa eu ver aqui. Aulas virtuais e educação infantil. É uma pergunta, Simone, de realmente R$ 1 milhão. Assim, a grande pesquisa que está sendo feita é com relação à educação infantil. Existem várias dinâmicas, várias atividades, mas a educação infantil é muito dependente dos responsáveis, né? Os pequenos não têm tanta autonomia. Então, toda atividade que a gente for propor, é preciso que a gente conte com a colaboração dos responsáveis, senão as ações não vão ter efeito. Contação de história é algo fantástico. A gente, como a Neuza acabou de comentar, a gente pode, por exemplo, enviar áudios, né? O pessoal gosta de chamar de podcast. Mandar os áudios contando partes da história, né? E aí faz um livro por semana, faz áudios curtos e pede para que a criança, enfim, interaja, fale sobre um personagem, né? Se ela tivesse que escolher como é que seria, mexer com a imaginação, tentar promover essa interação. Mas a gente depende da intermediação dos responsáveis, então isso, em algumas redes, se torna um grande problema, né? Eu, como acompanho realidades bem diferentes, eu não sei como é a situação aí em Alvorada, mas tem algumas redes que têm bastante dificuldade de contar com o apoio dos responsáveis, né? Então, nesse período de aulas virtuais e remotas, isso pode ser um problema. Não sei se eu respondi satisfatoriamente. Deixa eu ver aqui no chat. A Helenita falou sobre o Arthur, né, grande escritor, querido amigo. Mandou um beijo para você, Arthur. A Helenita.
Depois, a Carla falou sobre a questão da importância do livro, né, que a filha dela estava com dificuldade em pesquisar no Google, pois a internet havia caído. Aí deu uma gramática para ela. Olha só, tem um vídeo que é muito legal, que é um tutorial sobre como usar um livro na Idade Medieval. A gente abre uma coisa... Vê se pode reunião a hora. Deus me livre. A hora da aula da gente. Não dá para aguentar. O microfone está aberto. João, eu sinto muito, mas a tua está errada. E o que acontece? São coisas da pandemia. O livro, né? A gente abre o livro e tem essa sequência. A gente abre da direita, né? A gente abre para a direita, sempre vai lendo, né? No sentido da esquerda para a direita, né? Se fôssemos orientais, aconteceria o contrário. Certo? A gente começa pelo final e lê da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. Então, a gente acha que algumas coisas são tão naturais, simples e tal, e pode ser uma sacada bem interessante trabalhar com enciclopédia, porque traz ilustração, uma coisa, né, que remonta a um passado não tão distante assim, né? Mas é isso, gente. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Camil. Claro, pode falar, Léo. Pode deixar o coletivo leitor para elas aí. Acho que a grande parte... claro. Eu vou deixar o link aqui. Gente, Coletivo Leitor é uma iniciativa de literatura muito bacana. Nele, vocês vão encontrar diversas obras e vocês podem fazer um filtro de acordo com o tema que vocês querem trabalhar. Então, por exemplo, tem lá livros que trabalham diretamente com a questão de temas transversais, trabalhar, como a Neuza comentou, aspectos relacionados à sustentabilidade, ecologia, ou trabalhar com aspectos socioemocionais, né? Então, eu coloquei o link ali no chat, é coletivoleitor.com.br, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, só para mostrar para vocês um panorama aqui da página, tá? Então, ao acessar, vocês vão ver que tem acervos que vocês podem ter acesso, né? Dicas de incentivo à leitura, tudo relacionado à leitura, à literatura, né? Então, a gente tem, por exemplo, dicas para os estudantes de como trabalhar também. No blog vai ter sempre temas de como trabalhar, temas que podem ser trabalhados com diferentes segmentos da educação. Vale a pena conferir, tá? É totalmente gratuito. Vocês conseguem se inscrever e receber sempre as notificações, as novidades, né? Então, vocês vão ter aqui a biblioteca de conteúdos, onde vocês vão ter acesso a alguns livros, né? Por exemplo, e-books, infográficos, quizzes, manual, vídeo, tá? Então, ó, como trabalhar as competências e habilidades da BNCC com a literatura. A questão da ficha de leitura, né? Já vem uma ferramenta para que os estudantes possam somente preencher. Enfim, tem várias dicas que valem a pena conferir, tá certo? E é isso então, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma sugestão. Oi, Leonardo. Oi, Anaura. Nós já estamos nos encaminhando, então, para o final com a fala do Camil, não é? Perfeito. Mas eu gostaria de colocar para o Camil que aqui em Alvorada, as nossas escolas municipais, nós temos as bibliotecas escolares e temos salas de leitura. E todas têm projetos de leitura. Todas desenvolvem incentivo à leitura, com a parceria das diretoras, as equipes diretivas, todas muito interessadas em incentivar o aluno leitor. As nossas feiras do livro, as duas últimas, têm também dado ao acervo das bibliotecas livros de literatura,
um projeto. As diretoras investem também nas bibliotecas. As professoras responsáveis pelas bibliotecas escolares, as salas de leituras, são muito comprometidas com a leitura e apresentam e desenvolvem projetos maravilhosos. Então, nós somos muito felizes, não é, nessa caminhada da leitura, construindo cada dia o leitor, a criança, desde a educação infantil, para ter gosto pela leitura. Então, gostaria de deixar essa mensagem assim, para ti. Obrigado, Enaura. É muito bom encontrar projetos assim. Eu sou fã, né? Eu acabei indo no final, assim, da minha carreira acadêmica para engenharia, mas eu sou formado em letras. E eu sou apaixonado por algumas literaturas, né? Eu gosto muito, por exemplo, de literatura francesa. Eu acho que ela sempre contextualiza muito bem momentos da história. Aqui no Brasil, né? Enfim, eu sou fã do mineiro, que está me fugindo o nome agora, Graciliano Ramos, não. De Grande Sertão Veredas, me fugiu o nome. Me ajudem. Graciliano Ramos? É Graciliano Ramos, né? Então, é isso mesmo. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Graciliano Ramos escreveu Os Sertões, né? Isso. É isso? E Guimarães Rosa. Eu sou fã dele, eu acho que ele conseguiu sintetizar muito bem uma região do país. Vocês têm a trova aqui no Rio Grande do Sul, que pode ser um elemento muito interessante para se trabalhar nas escolas também, a questão do regionalismo, né? E de fomentar também essa questão da leitura, que a gente vai pegar a Base Nacional Comum Curricular e vai ver que leitura é eixo para todas as áreas de conhecimento, leitura e escrita, né? Justamente pela importância que se tem para o desenvolvimento do ser humano. Então, parabenizo vocês pela iniciativa, por essa semana. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tá? E a atenção de vocês nessa manhã, tá? Agradeço a todos que participaram aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, em nome da Secretaria, em nome da Assessoria Pedagógica, em nome da nossa coordenadora, Ana Cristina, que não pôde estar presente, está se recuperando de uma cirurgia, e hoje ela foi ao médico. Agradecer a todos, foi muito bom, foi de grande valia essa tua fala que tu trouxeste para nós. Leonardo, assim, sem palavras, a tua parceria, a gente sabe que é um amigo de sempre, não é? E eu vou só pedir para o pessoal permanecer um pouquinho, que agora eu vou só chamar a Bruna, da Biblioteca Pública, mas antes eu quero passar, acho que o Leonardo quer falar alguma coisa. Não, Inara, só queria agradecer mais uma vez aí a parceria e contem com a gente, tá? E parabenizar todos os professores aí, porque a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, todos estão esforçando e a gente sabe que a batalha não é fácil, né? Mas parabéns para todos. Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos te explorar mais, viu? Tá cheio de diretor aí ouvindo, viu, Leonardo? Tem meu contato, então é só compartilhar, tá? Não, obrigada. Obrigada. Tá bom, então. Tchau, tchau, gente. Bruna? Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Uma boa semana a todos. Obrigada, tchau. Me ouvem? Oi, Bruna. Oi, estão me ouvindo? É a tua vez agora. Estão me ouvindo? Sim. Alguém? Sim. Obrigada. Pessoal, eu estou aqui, então, hoje para fazer um convite, né, para a comunidade, e que também vai da fala do Camil, né, onde a gente precisa se valer desses espaços virtuais, né, para se adequar e também para melhorar o nosso trabalho, né? Então, na quinta-feira agora, às 15 horas, a Biblioteca Pública, em parceria com a SMED também, vai promover um sarau virtual, tá? Onde a gente vai ter um pouquinho de contação de história, música, hip hop com Wesley,
e indicação de leituras também. Então, aqui deixo o meu convite, sarau, né, 15 horas, agora quinta-feira, dia 5, né, o link vai ser enviado no dia, então, e conto com a participação de todos. Separem, então, aí uma poesia, uma música, né, algum trecho de livro que goste também para compartilhar, porque a arte, literatura, cultura nos salvam e precisam ser compartilhadas. Então, deixo aqui o meu convite. Obrigada, Bruna. Com certeza vai ser uma atividade que vai engrandecer muito essa semana. Laura, oi? Alguém no chat comentou para eu repetir o horário e o dia. É quinta-feira agora, dia 5 de novembro, às 15 horas da tarde. O link encaminhado, assim como esse foi, tá? No dia mesmo. Sim, a programação também da semana está no Face, está sendo divulgada nos links da escola, tá? Mas qualquer coisa vão sempre perguntando e fazendo contato conosco aqui na SMED. A Carmen Henke, da Casa de Cultura, está nos ouvindo? Oi, Carmen. Acho que não, ela queria dar um bom dia e também dizer que a Casa de Cultura Mário Quintana também está presente conosco nesta semana, está ali na programação, vai apresentar uma hora do conto maravilhosa, e que todos possam assistir. E é isso, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta. Então, agradecemos a todos, tenham um bom dia, uma boa semana. Obrigada. Oi, Cléo. Bom te ver.